Então, pessoal, vamos começar com um resumo parcial da última aula em que começamos o capítulo 4, né? Do capítulo 4, o que temos de importante? A definição da energia livre da solução e da energia livre da mistura, né? E da entropia de mistura. Deixa eu ver se aqui está uma... Vocês viram que G, a energia livre, aquela propriedade de estados que definimos, né, é igual a entalpia menos temperatura vezes entropia. Então, essa é a fórmula clássica, né? G é igual a H menos TS. Energia livre é igual a entalpia menos temperatura vezes entropia. Só que aqui nós estamos com uma mistura mecânica de dois elementos. Então, tem a energia livre associada a um elemento e a energia livre associada a dois elementos. Na hipótese desses dois elementos estarem misturados, mas não comporem uma solução sólida efetiva, e sim uma mistura de fases, uma mistura mecânica, né? Vamos chamar assim de mistura mecânica, de forma hipotética, porque isso de fato não existe, né? Mas é uma maneira de imaginar você misturando dois materiais, cada um com a sua energia livre. Portanto, cada um com as suas parcelas de entalpia e entropia vezes temperatura, que é o que compõe a energia livre. Então, a mistura mecânica fica... Você divide entre a energia livre do elemento A e do elemento B. Lembra que nós temos um sistema material com dois componentes. Então, o elemento A e o elemento B. Então, é a fração molar de A vezes a entalpia de A, mais a fração molar de B vezes a entalpia de B. Percebam que isso dá as fases, né, a porcentagem de cada entalpia na entalpia. Se o elemento A tiver 40%, a fração molar dele for 0,4, vai ter 40% da entalpia dele e 60% da entalpia do elemento B. E o mesmo para a entropia, né? Temperatura é uma só para os dois, e aí vai a entropia vezes a fração molar do elemento A vezes a entropia de A, mais a fração molar do elemento B vezes a entropia de B. Aí a energia livre para a solução. A solução é quando realmente esses dois elementos estão de fato misturados no sistema. Aí seria a mesma coisa, né, com relação à entalpia, só que veja que tem um traço em cima, que significa a entalpia do elemento na solução, que pode ser diferente da entalpia do elemento puro, né? Numa solução ideal, a entalpia em solução e a entalpia isolada é a mesma, mas numa solução não ideal não é. Então a gente mantém esse símbolo, né, que essa equação é para uma solução qualquer, tanto a ideal quanto as reais. Então, fração molar do elemento A vezes a entalpia do elemento A em solução, mais fração molar do elemento B vezes a entalpia do elemento B na solução, menos temperatura vezes a mesma coisa para entropia, fração molar vezes entropia na solução de cada um dos elementos. E aí aparece um termo adicional, o ΔSM, a variação de entropia da mistura. Né? Variação de entropia da mistura. Ou seja, o fato de misturar aumenta a desordem do sistema, ou aumenta o número de possibilidades. Lembra que entropia também é número de possibilidades, né? Então, aumenta. E para levar em conta esse aumento da entropia, só pelo fato de misturar os elementos, tem um termo adicional. E nós vimos que esse termo adicional é a constante de Boltzmann vezes o logaritmo leperiano do número de Avogadro menos o logaritmo leperiano do... fatorial, o número de Avogadro fatorial, menos o logaritmo leperiano do número de elementos A, né, da quantidade de elementos A. Aí não é a fração molar, né? É o número de elementos mesmo. Menos o logaritmo leperiano do número de elementos B.
sendo que Na mais Nb dá o N grande A, é o N total é o número de moles, né? Quer dizer, vai ter um mol de solução para essa. Essa é a variação de entropia de um mol da solução. E aí você tem que, quando você subtrai o G da solução, você tira do G da solução o G da mistura, considerando uma solução ideal. Que significa considerar que a solução é ideal? Que a entalpia de A na solução é igual à entalpia de A no elemento puro, o mesmo para B e o mesmo para as entropias. Então fica tudo igual, o G da solução menos o G da mistura mecânica, some tudo e permanece só o menos T delta S da mistura. Com isso, a gente já percebe que o G, a energia livre da solução, é sempre menor que o G da energia livre da mistura mecânica. Sempre menor. Ok? Então, esse é o conceito da solução ideal, né, para que é resultado daquele jeito. E isso agora a gente enxerga no mapa. No mapa, não, desculpa, no gráfico, né? Que gráfico é esse? É um gráfico composicional, né? No eixo X é a porcentagem de B que está adicionado a A. Em 0 é 100% de A, em 1 é 100% de B. E no caminho são as diferentes ligas aumentando B e diminuindo A. E aqui a gente vê que esse ponto aqui seria energia livre de A, e aqui energia livre de B. E qualquer mistura de A e B, misturar mesmo, cortar um pedaço de A e um pedaço de B e colocar do lado. E tentar medir a energia livre disso, né? A mistura vai dar sempre valores lineares, né? Então, essa é a linha da fração do G da mistura. E o G da solução é sempre essas linhas aqui. Percebam o jeitão de como G varia em função não da temperatura, hein? Como varia em função da composição. Nós já vimos como G varia em função da temperatura, né? Ele sempre decai com o aumento da temperatura. Óbvio, porque tem o termo menos TS, né? Então, quanto aumenta a temperatura, aumenta também a entropia, aumenta a temperatura e o G vai caindo. Aquela é a curva. Aqui não é uma curva de G em função de T, não é uma curva de energia livre em função de temperatura. É uma curva de energia livre em função de composição. Alguma dúvida disso? Caros alunos, alguma dúvida? Seguimos? Tudo bem com relação a isso? Tranquilo, professor. Obrigado, João Paulo. Então vamos, esse é o jeitão do G. E agora a gente vai ver, né, esses enunciados aqui, né? Da equação 4.28, cadê a 4.28? Da 4.28 e da 4.29, né? E 4.30, desculpa. Da 4.28, que é essa daqui, e da 4.30, que é essa daqui, né? A gente percebe o quê? Que a solução é sempre mais estável que a mistura mecânica. Por que, que a solução é sempre mais estável que a mistura mecânica? Porque a solução vai ter uma menor energia livre. Lembre-se, a menor energia livre significa maior estabilidade. Né? Agora, o segundo enunciado. A energia livre é baixa com o aumento de temperatura. Percebam aqui no diagrama. A temperatura 1 tem essa energia livre. Na temperatura 2, que é ainda maior, vai caindo, né? A curva de energia livre vai assumindo valores cada vez menores. Percebem isso?
vai assumindo valores cada vez menores. Quanto maior a temperatura, menor a curva de energia livre em função da composição. Óbvio, né? Pela própria definição básica da energia livre, que é a entalpia menos a temperatura vezes a entropia. Aumentou a temperatura, caiu a energia livre. Por isso que vocês veem o T1 mais alto que o T2. E o T0, que a temperatura seria 0 Kelvin, é a maior energia livre possível. Quando, lembrem-se, hein, em 0 Kelvin não existe a entropia. A entropia nasce com temperaturas acima de zero. Então, em zero, o G é igual ao H. A energia livre é igual a toda a entalpia. Né? À medida que a temperatura vai subindo, a energia livre vai descendo. No zero absoluto, o G da mistura é igual ao G da solução. Se pudéssemos chegar no zero absoluto. Bom, agora nós vamos ver um gráfico. Esse gráfico aqui. O que temos aqui? Nós temos, primeiro, aqui no centro do slide, no centro da tela, nós temos um diagrama de fases do tipo isomorfo. Por que isomorfo? Porque tem uma única fase no estado sólido e uma única fase no estado líquido. Exemplo, níquel-cobre. Tem um diagrama isomorfo parecido com esse. Né? O que é XA? É 100% do elemento A. E XB é 100% do elemento B. E entre XA e XB vai crescendo a fração molar de B. Concorda? Então, esse é o eixo X. E o eixo Y é a temperatura. Aqui em cima é a temperatura, uma temperatura suficientemente alta para o nosso sistema ficar no estado líquido. Ok? Deixa eu... Então, o que acontece quando todo o sistema está no estado líquido? A energia livre da fase alfa na temperatura T6 é sempre maior que a energia livre da fase líquida. Portanto, nessa temperatura prevalecerá a fase de menor energia. Prevalecerá a fase líquida. Então, em qualquer composição. E na temperatura 5? Opa, a temperatura 5, a temperatura já baixou e já tocou, e já alcançou, e já chegou na temperatura de fusão do elemento A. Né? Então, T5 é o ponto de fusão de A. T5 igual ao ponto de fusão de A. O que significa isso? Significa que quando o sistema for 100% A, o sistema vai estar na sua temperatura de fusão. Qualquer outra composição, o sistema vai estar na fase líquida. E como que a gente vê isso nas curvas de energia livre? Aqui. A energia livre da fase líquida é menor que a energia livre da fase sólida para qualquer composição, exceto a composição 100% A. Quando a composição é 100% A, as duas energias livres são iguais. A energia livre da fase alfa é igual à energia livre da fase líquida. O que significa isso? Significa que o alfa, a fase sólida alfa, né, fase rica em A, vai estar em equilíbrio termodinâmico com a fase líquida. Exatamente o ponto de fusão. O que é o ponto de fusão, senão a temperatura na qual fase sólida e fase líquida estão em equilíbrio termodinâmico? Professor, Então, a gente já tem essa curva de energia livre. Se calcularmos essa curva de energia livre e percebemos que eles têm um ponto em comum, nós já podemos afirmar e traçar no gráfico
caso não tenhamos o gráfico ainda, traçar nesse ponto que aqui é o início da fusão do elemento A, puro. Professor, Oi. uma questão. Nesse ponto que está sendo discutido, logo acima da linha T líquidos, uma impureza que se encontrasse no estado sólido, nesse ponto, ela ia distorcer a linha de energia livre? Sim, olha, toda vez que você adiciona, não uma impureza, hein? Nós estamos com dois componentes, componente A e componente B. Vamos imaginar que tenhamos só esses dois. Estamos tratando teoricamente, então não tem nada além de A e B. É óbvio que somente o A puro, e as duas fases estariam em equilíbrio. Qualquer entrada de B no meio da estrutura do A já decairia a temperatura de início da fusão e, portanto, já manteria todo o sistema na fase líquida. Ou seja, em hipótese, eu colocar alguns átomos de B ali na estrutura do A, na temperatura de fusão do A, e esses alguns átomos de B vai abaixar a temperatura de fusão e manter tudo na fase líquida. Independente da temperatura de fusão dos átomos de B? Não, não. Aqui, no caso, a temperatura de fusão do átomo de B é menor que a temperatura de fusão do átomo de A. Se a gente inverter, fica um espelho disso, hein? No caso, B é o elemento de menor ponto de fusão. Então, você está com aquele material no ponto de fusão de A. Se você colocar B, cai o ponto de fusão. Por quê? Porque o B traz consigo um menor ponto de fusão. Eu estou Entendeu? perguntando porque na prática é termodinamicamente impossível você ter o elemento A e o B puros, né? Sim, 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 sim. Na prática é impossível. E por que que é impossível, hein? Por que que é impossível ter o A ou B puro? Nós já falamos e voltaremos a falar, hein? Por causa da inclinação da linha G próximo dos extremos. Aqui ela tem uma inclinação de menos infinito e aqui ela tem uma inclinação de mais infinito. Então a entrada de quantidades muito pequenas abaixa muito a energia livre. Por isso que sempre vai ter uma porcentagem de impureza. Você não consegue eliminar isso. Pela inclinação da curva de energia livre nos extremos. Olha aqui na T2. Dá para ver bem que a inclinação aqui, perto de 100%, é mais infinito. E a inclinação aqui é menos infinito. Então, sempre vai ter ponto de... Vai ter... Mas aqui eu estou tratando em hipótese. Então, estou tratando do elemento A puro. Ok? Então, vamos pegar o texto aqui. Qual a fase que vai prevalecer? Sempre a fase de menor energia livre, ou uma mistura de fases que abaixa a energia livre. Então, T6, temperatura igual a T6, fase líquida é mais estável. Toda curva de energia livre é mais baixa, né? A fase líquida sempre tem uma energia livre mais baixa. Então, é a fase líquida que é estável em toda a T6. Já na T5, a fase líquida é mais estável, menos na temperatura de 100%, da composição de 100%, né? Temperatura de fusão de A tem cruzamento entre as curvas. Energia livre do sólido e energia livre do líquido são iguais quando a composição for 100%. Né? Aqui a gente vê, quando a composição for 100%, as energias livres são iguais. Portanto, aqui, nessa temperatura, é o ponto de fusão de A. A mesma coisa vai acontecer aqui no ponto de fusão de B. Né? Aqui, tanto o alfa como o líquido tem a mesma energia livre aqui em 100%. Portanto, aqui as duas fases, sólido e líquido, estarão em equilíbrio. E em todo o resto, é sempre o alfa
que está mais baixo. Portanto, todo o resto é fase alfa que prevalece. Portanto, fase sólida. Ok? Então, eu acho que a temperatura T5 e a temperatura T2, vocês já entenderam, correto ou não? Mais alguma dúvida, fale, gente, por favor. No caso, o professor, caso você adicione nesse ponto de equilíbrio, né? Adicione ou retire grau de desorganização, né? Entropia. Aí ele tenderia acima, né? Ele ganharia energia livre. Não, se você adicionar entropia, baixa energia livre, né? Porque G é igual a H menos TS. Toda vez que você adiciona entropia, você abaixa energia livre. É verdade. Tanto... Então ela sempre tenderia à fase líquida com o aumento da entropia. Sim, sim, lógico. Tanto que a entropia da fase líquida é muito maior. Ok, então vamos mais alguma dúvida do T6? E o T6 é igual ao T1 também, hein? É similar. No T1, a energia livre da fase sólida é sempre menor para qualquer composição que a energia livre da fase líquida. Portanto, a fase que prevalece é a fase sólida para todas as composições. Perfeito? Isso, gente. T1, T6 explicado, hein? T5 e T1 e T2 também. Vamos para o T4 agora. O T4 complica um pouco mais. Por que complica? Porque as linhas se cruzam. Cruzamento, né? Tem um cruzamento entre as linhas. Porque em T5, o cruzamento não é um cruzamento, elas se tocam num único ponto. Agora, a partir disso, elas começam a se cruzar. Por que elas se cruzam? Tenta entender por que elas se cruzam. A temperatura está caindo. De T6 para T5 está caindo. De T5 para T4 está caindo. Se a temperatura está caindo, as curvas de energia livre estão subindo. Concordam? As curvas de energia livre estão subindo. A temperatura caindo, ela vai subir, vai daqui para cá. Ok? Mas acontece o seguinte: a energia livre ela tem uma entropia maior. Então, ela vai ser mais sensível à variação de temperatura. O S dela é maior, a entropia dela é maior. Então, G é mais sensível com a temperatura. Então, ele vai subir mais rápido. Então, aqui no T6, o líquido está bem abaixo do alfa. Quando eu abaixei para T5, o alfa subiu um pouco, só que o líquido subiu mais e já alcançou a curva do alfa em um único ponto. Ele tem uma velocidade de subida maior, porque a entropia do líquido é maior. Aí, no T4, ele já está ultrapassando. A energia do líquido, a curva do líquido, já está ficando para cima, para energias livres maiores, né, do que o alfa. O alfa está subindo, mas o L sobe mais rápido. E aí tem o cruzamento. Como tratar agora esse cruzamento? Bom, fica fácil para qualquer composição menor que x alfa da temperatura 4, é a fração de sólido, né, da temperatura 4 e a fração de líquido da temperatura 4. Porque quando tem esse cruzamento, já duas fases vão conviver. Fase líquida e a fase sólida. Cada um com diferentes composições, hein? Porque imperará a repartição de soluto. Então, qualquer porcentagem menor que x alfa 4, percebam aqui, qualquer porcentagem menor que essa, prevalecerá a fase sólida, porque a fase sólida, que é aqui, a fase sólida é essa curva, a menor energia livre para esse intervalo de composição é a fase sólida que tem a menor energia livre. Então, aqui no gráfico,
é predomínio da fase sólida, porque tem a menor energia livre. O mesmo se aplica para o outro lado do diagrama. Para qualquer composição acima de XL4 até 100% de B, a fase com menor energia livre é a fase líquida. Portanto, prevalece nessa temperatura T4, toda essa faixa composicional permanecerá no estado líquido. Professor, só uma questão. Sim. Qual elemento que vai predominar sobre o ΔS? O que tem maior ou menor ponto de fusão? Não, mas nesse momento não dá para responder isso. O que nós estamos vendo é que as energias livres sobem, porque a função da entropia, a entropia do líquido é muito maior que a do sólido. Ele está subindo muito mais, né? Agora, a entropia de um e outro, a entropia, o elemento B, ele vai ter então uma entropia maior ou menor? Agora eu não consigo te responder isso, viu? Né? Mas aqui, João, nós estamos tratando do G da mistura, do G da solução, né? Então, o B entra com um pacote ali de entalpia e entra com um pacote de entropia. O A, mesma coisa, né? E aí, qual é de um, qual é de outro? É difícil falar, hein? É difícil falar. A gente percebe que as curvas de energia livre, por que as curvas de energia livre têm um mínimo mais ou menos no meio do diagrama? Aqui. Por que tem um mínimo mais ou menos no meio do diagrama? Aqui não está bem no meio, mas é na região, geralmente no meio, né? Aqui é no meio, aqui é no meio, aqui é quase no meio, aqui é quase no meio. Por que as curvas têm um mínimo no meio? A força de ligação entre um componente com o outro é mais forte do que a força de ligação entre ele mesmo? Não, por causa do ΔS de mistura. Se vocês fizerem contas aqui, vocês vão ver que o maior aumento da entropia se dá para números grandes de Na e Nb. Porque se você baixar esse número ficar muito próximo desse e esse número ficar muito perto de zero, não dá um valor tão grande de ΔSM. Se vocês colocarem essa equação no Excel, vocês podem até ver isso com números menores, obviamente, né? Você pode ver isso com um número, sei lá, 10 fatorial, né? Você faz ln de 10 fatorial menos ln de xa fatorial menos ln de xb fatorial. E aí o xa, se esse é 10, o xa vai de 1 de 0 a 10, e esse vai de 10 a 0. Então, você faz um com 10, né? Aqui 10, aqui você põe 10 e 0, 9 e 1, 8 e 2, 7 e 3, e faz isso até ficar 0 e 10 do outro lado. Você vai ver que é no meio que tem um ΔS de mistura maior. Ou seja, a entropia é maior quando você mistura quantidades iguais dos dois. Próximas. Ok, João? Tá ligado na entropia, tá ligado? E na entropia do ponto de vista estatístico, hein? Porque a desordem é maior quando você tem grandes frações de A e de B. Quando é pouca fração de B no meio de A, é como se a desordem fosse pequena, porque, tipo, tem pouca impureza, tem pouco elementos estranhos. Então, mas isso não iria, a grosso modo, interferir na força de ligação entre os elementos? Mas a gente aqui
Não interfere, não. A gente aqui está tratando. É diferente a força de ligação no estado líquido da força de ligação no estado sólido, e nós estamos supondo uma solução sólida total. Os elementos são mutuamente solúveis um no outro. Então, você pode pensar, sair do estado sólido e pensar numa mistura de oxigênio com nitrogênio, né? A entropia baixa quando for 100% de oxigênio ou quando for 100% de nitrogênio. Quando você deixa os dois se unirem, eles vão se espalhar, né? Por que eles vão se espalhar? Porque vai aumentar a entropia e baixar a energia livre do sistema. Então, o aumento da entropia é sempre maior para... de novo, hein? Põe isso no Excel. O Excel tem as fórmulas e tudo mais, você põe isso daqui e calcula em função de... Faz com 11 casas, né? Vai de 0 a 10, dá 11 cálculos diferentes, depois faz a curva. Vocês vão ver que a variação de entropia de mistura é sempre maior para quantidades grandes de soluto e solvente. Ô, professor, só uma pergunta. O ponto de mínima, onde a gente vê a inflexão da curva, está relacionado com o cruzamento da linha sólidos? Essa é a ligação? O ponto não está relacionado com o cruzamento, porque que ponto de mínimo você está falando? A curva, a energia livre, ela está caindo, em determinado momento ela começa a aumentar, né? Aqui, nesse ponto de livre. Não, esse ponto de mínimo aqui vai ser função da entalpia de A em solução, vai ser função da entalpia de B na solução, vai ser função da entropia de A e de B na solução. Então, cada elemento tem a sua entalpia, cada elemento tem a sua entropia. Tá? Então, não é isso, não. Agora, aonde que entra a linha líquidos ou a linha sólidos? Né? Elas se encontram aqui, quando as energias livres são iguais. Quando as energias livres são iguais. Quando coincidem. Não, é justamente por isso, porque eu esperava que o x alfa 4 ele tivesse justamente no ponto de que as curvas se cruzam, né? Não está. Daqui a pouco você vai ver por quê. Não está onde que as curvas se cruzam, não. Mas vocês entenderam que aqui você traça uma tangente, da tangente para cá prevalece a fase sólida. E da tangente para cá, uma tangente comum às duas curvas. Da tangente para cá, permanece a fase líquida. Aqui está um gráfico que mostra a questão da tangente. Você tem a curva do estado sólido e você tem a curva do estado líquido. Que para essa temperatura específica, isso é uma curva dentro de uma temperatura. Você traça o quê? Uma tangente. E é no ponto de tangente que é o líquidos. A composição acima da qual tudo é líquido, abaixo da qual começa a ter sólido. E desse ponto, a composição acima da qual tem líquido e sólido, abaixo da qual é só sólido. O que vale é a tangente. Essa única tangente aqui. Nessa figura, ele desenhou mais de uma tangente para depois provar que a tangente comum, e não. Porque tem várias tangentes, né? Você pode fazer várias tangentes nas duas curvas, mas só uma vai ser tangente comum às duas. E é na tangente comum que tem o maior abaixamento de energia livre. Vamos pensar nessa composição aqui, ó. A composição exata do cruzamento. O que acontece na composição exata do cruzamento? Se você tivesse uma mistura das duas,
você teria mais ou menos a energia livre aqui. Só que não é uma mistura mecânica das duas, é uma solução. Então, se fosse uma mistura mecânica, você deixasse o sólido e o líquido, mas eles não estão. Eles não formam. Não é uma única solução, tem mais uma fase, né? Mas eles não estariam em equilíbrio, cada um entraria com a sua própria G, né? H-TS para os dois. Aí você ia ver a energia livre do conjunto, a fração do A mais a fração do B, a energia livre estaria aqui. Só que o ΔS de mistura abaixa, abaixa a energia livre para cá. Então a energia livre da mistura ela está sempre relacionada com a tangente comum. Aonde você vai ler a energia livre da mistura de fase? Porque vejam, aqui não tem mistura de fase. Nessa faixa composicional, não tem mistura de fase. É só a fase sólida. Nessa região composicional, é só a fase líquida, não tem mistura de fases. Entre esses pontos das tangentes, existe a mistura de fase, né? Que aí você vê aqui, é nesses pontos aqui que você marca os sólidos aqui e os líquidos aqui. Você vai construindo o diagrama marcando os sólidos e o líquido, né? Você já tem dois pontos aqui, depois você vai ter dois pontos aqui embaixo. E o que é importante, a energia livre da solução das duas fases vai se dar na tangente comum. Aqui, ó, cruzamento entre as curvas G de alfa, energia livre da fase alfa, da fase sólida, e G de líquido, energia livre da fase líquida, para uma determinada composição entre A e B, né? Uma determinada composição entre A e B, uma determinada temperatura. Elas se cruzam. Então, olha só, mistura de fase, tem a tangente comum. A tangente comum é a menor energia livre, é o quanto abaixa a energia livre do sistema você ter a mistura de fases. Lembra que misturar aumenta a entropia? Ao misturar a fase sólida com a fase líquida, aumenta a entropia. É a entropia de mistura, não de A e B, mas é a entropia de mistura das duas fases. E aí, pumba, cai o G. Porque lembra o que é o G da solução? Aqui, ó. Entre a solução e a mistura mecânica tem sempre a entropia da mistura. E depois a gente vai ver que tem mais de uma tem a entropia da mistura entre A e B na fase sólida, tem a entropia de mistura entre A e B na fase líquida, e tem a entropia de mistura da fase sólida com a fase líquida, que está misturada naquele intervalo de temperatura, ou naquele intervalo de composição, depende de como você quiser ler a questão. Mas é nesses pontos em que as energias livres se cruzam que há necessidade de buscar a tangente comum. Tem que buscar a tangente comum e saber que em um ponto, veja que não é o ponto de mínimo de uma e outra, hein? É o ponto da tangente comum. É o intervalo bifásico, é um intervalo em que prevalecerão simultaneamente fase sólida e fase líquida. Professor, Diga. aquele gráfico de energia livre por composição, próximo slide, a gente consegue determinar frações de líquido e sólido através da tangente? Também consegue, sim. Mas a fração é mais fácil pegar aqui, viu? A regra das fases, que depois a gente vai tratar disso também, né? Aqui tem aqui é só sólido. Nessa temperatura T4, nessa variação composicional só dá sólido. Nessa variação composicional só dá líquido. E nesse intervalo composicional dessa temperatura tem líquido mais sólido. Aqui você aplica a regra da alavanca. Aqui você aplica a regra da alavanca. Mas também dá para aplicar aqui, viu? Em qualquer ponto aqui nesse intervalo, você pode também aplicar a regra da alavanca. Ok, Renan? Foi você que perguntou ou foi o João? Foi o João.
João. Antes, João. Vocês têm vozes parecidas. E agora, olha a diferença entre a temperatura 4 e a temperatura 3. A temperatura 3 é mais baixa que a temperatura 4. Então, o líquido foi ainda para cima. Percebe? O líquido está indo para cima mais rápido. Ele está ultrapassando o alfa. Tanto que em T2, o líquido já está mais para o alto. E em T1, ele está mais no alto ainda. Né? Porque a entropia do líquido é muito alta, ele varia mais com a temperatura. Ok? Então, em T3, o intervalo variou, né? Como as duas curvas são iguais e uma está ultrapassando a outra, o intervalo bifásico, que é o intervalo entre os dois pontos da tangente comum. É muito importante entender que é a tangente comum. O livro, eu vou pular isso por questão de tempo, mas o livro ele vai matematicamente mostrar como qualquer outra tangente não diminui tanto a energia livre do sistema como a tangente comum. Então a energia livre da solução. Quando a solução sólida, a energia livre vem por aqui. A partir daqui é uma solução sólida mais uma solução líquida. Aí o gráfico da energia livre segue a tangente. A partir dessa composição, a temperatura não muda, hein? O que está mudando é a composição. A partir dessa composição, a energia livre do líquido é a menor. E a energia livre da mistura, da solução, segue esse caminho. Ok? Então, esse seria o caminho de G em função. Opa! O caminho. Vocês estão vendo o mouse, né? Sim. Vocês estão vendo o mouse? Sim. Esse é o G de toda a solução. Então, aqui é o G do sólido e aqui é o G do líquido. E aqui, entre os dois pontos da tangente comum, é o G da mistura. Para manter o equilíbrio termodinâmico, a composição da fase sólida X0 de alfa e da fase líquida X0 de líquido correspondem aos pontos de tangência comum das duas curvas. Veja que, nesse intervalo, já está especificado qual vai ser a composição do sólido e qual vai ser a composição do líquido. A composição do sólido não vai mudar, nem a composição do líquido. A composição do sólido vai ser sempre essa, e a composição do líquido vai ser sempre essa. Desculpa, esse é o ponto. Né? O que vai variar nesse intervalo é só a fração volumétrica de alfa com a fração volumétrica do líquido, né? O alfa está aparecendo, o líquido está desaparecendo. Então, vai aumentando o alfa, vai diminuindo o líquido. Mas nessa temperatura, nós estaríamos variando a composição, né? Óbvio que a gente não varia a composição, a gente tem uma composição e varia a temperatura no exemplo mais prático, né? Mas se pudéssemos manter a temperatura e ficar variando só a composição, ou, vamos voltar aqui, se a gente está nessa temperatura aqui, né? Cada liga, por exemplo, uma liga aqui com essa composição vai ter uma fração de sólido e uma fração de líquido. Uma liga com essa composição vai ter quase 100% de líquido. Uma liga com essa composição vai ter 100% de sólido. Uma liga com essa composição vai ter metade líquido, metade sólido. Só que, onde que eu leio a composição da fase sólida? Eu leio na linha sólidos. Onde que eu leio a composição da fase líquida? Eu leio na linha líquidos. Ok, gente? Ok, é a regra da alavanca, né? É também a regra da alavanca, isso. Né? Mas agora o que eu estava explicando não é bem a regra da alavanca, eu estava explicando
a existência desse intervalo bifásico em função das curvas de energia livre. Esse é o ponto que eu quero que vocês entendam. Eu me referi à composição só. Assim, e a regra da alavanca a gente vai sempre ver no campo bifásico. E aí, então aqui, teve o ponto B, né? A temperatura T3, aqui para cá é só fase sólida, daqui para lá é só fase líquida, e nesse intervalo você tem. Então é só calcular G em função da composição. Como? Ora? Nós temos as equações, né? E depois foi mostrado e vai ser mostrado novamente como determinar tudo isso, né? A gente depois vai poder fazer o cálculo de um diagrama real isomorfo. Ok? Então, em T3, a situação é análoga a T4. Ok? Em T3, ela é análoga a T4. A única questão é que T3, o líquido está ainda para cima. Então, vai ter... se o líquido está ainda para cima, o líquido, quanto mais para cima, mais instável. Porque a estabilidade se ganha com baixa energia livre. A energia livre alta é muito instável. Então, a temperatura vem caindo, o L vai subindo muito, a energia livre do líquido vai subindo muito, e nós temos aí um aumento da fração sólida. Ok? E em T2, para completar, né, eu já vim falando de T2 também. T2 é o caso análogo a T5, fase sólida mais estável. Temperatura de fusão de B é exatamente aqui em T2. Por quê? Porque é o cruzamento da curva de energia. Ou o cruzamento não, é quando o G de alfa é igual ao G do líquido. Né? Fora disso, o alfa está sempre para baixo. Nesse ponto, em 100% de B, os dois são iguais. Então, nessa temperatura, em qualquer composição, o material vai estar totalmente no estado sólido. E apenas na composição de 100%, ele vai estar em equilíbrio sólido mais líquido. Ok, pessoal? Beleza. Ok. Então tá. E como que a gente faz um diagrama desse? Olha, é a união dos pontos correspondentes aqui também, não. União dos pontos correspondentes às composições das fases sólidas e líquidas em função da temperatura, né? Então, toda vez que eu vou pegando a composição da fase sólida e da fase líquida, eu vou anotando aqui. Aqui nesse esquema, foram usados apenas 1 ponto, 2 pontos, 3, 4, 5, 6 pontos. Com 6 pontos, construiu-se esse diagrama. Na prática, você pode fazer com muitos mais pontos, né? Pode usar um Excel para gerar vários pontos aqui, simplesmente vir baixando a temperatura com fórmulas que a gente vai, na sequência, discutir. Né? Próximo passo agora é calcular um diagrama desse. Mas antes de calcular, eu quero que vocês entendam do ponto de vista conceitual. Né? Como que isso está relacionado
com as curvas de energia livre. E é só com as curvas de energia livre que isso está relacionado. Quem determina isso são as curvas de energia livre, em função da composição. Para cada curva está em função da composição, portanto, tem uma temperatura fixa, portanto, tem uma pressão também fixa. Em cada curva dessa, a gente não está variando nem temperatura, nem pressão. A gente está variando só a composição. Isso também é necessário ter claro. Né? Deixa eu pegar aqui, ó. Então é isso, a união dos pontos, né? A união dos pontos correspondente às composições das fases sólida e da fase líquida, em função da temperatura. Você forma o diagrama de fases. Fases mais estáveis em função da. Aí sim você tem um diagrama das fases mais estáveis em função da temperatura e da composição. Porque cada diagrama desse de energia livre em função da composição é para uma única temperatura, uma única pressão. Enquanto que esse, aqui, uma única temperatura, uma única pressão, está variando a composição. Enquanto que esse, a composição continua variando. E a temperatura varia. Só não varia a pressão. A pressão aqui é isobárico. Nós estamos na pressão. Pode imaginar, na pressão atmosférica. E a linha correspondente à união dos pontos referentes à composição do sólido se chama linha sólidos. A linha correspondente à união dos pontos referente à composição do líquido se chama linha líquidos. Né? A solidificação ocorre em uma faixa de temperaturas, entre temperaturas líquidos e sólidos. Aí você imagina uma única composição, X0, que é a nossa liga em estudo. Então, para essa única composição, você vê que durante a solidificação, né, a solidificação ela vai ocorrer numa faixa de temperatura. Ela vai iniciar em TL, T líquidos, e vai terminar em TS, T sólidos. E entre T líquidos e T sólidos haverá uma mistura de fase. Né? E durante esse processo de solidificação, a composição do sólido segue a linha sólidos. Então, no início, a composição dos sólidos é essa. À medida que a temperatura vem caindo, a composição dos sólidos vem seguindo a linha sólidos. Até aqui, quando haverá 100% de sólido, e a composição do sólido vai ser a composição da própria liga. Mas percebam que o primeiro sólido a formar é pobre em B. O primeiro sólido a formar é pobre em B. Por que o primeiro sólido a formar é pobre em B? Porque o B está líquido ainda, né? Porque o B tem um ponto de fusão menor. Então a tendência dele é ficar concentrado na fase líquida. E aí? Tudo bem. E o líquido? A temperatura do líquido aqui, quando tiver 100% de líquido, é a temperatura da própria liga. À medida que forma o sólido bem pobre, o líquido tem. No começo, o líquido tem a mesma temperatura. À medida que a temperatura cai, a temperatura dos sólidos, que era baixa, sobe um pouco. Só que, como já formou bastante sólido dessa temperatura TL para T1, formou tanto sólido, quer dizer, formou uma fração de sólido. E essa fração de sólido, ela expulsou B da sua composição. Porque o sólido, ele é mais... mais pobre em B, mais rico em A. Então, para ele formar e crescer, ele expulsa B para o líquido. Então, a quantidade de B no líquido começa a crescer. De TL até T1, a quantidade de B no líquido cresceu daqui para cá. De XL, de X0, que é a composição da liga, para XL da temperatura 1.
E conforme a temperatura veio caindo, a composição do líquido veio crescendo, crescendo, crescendo. Por quê? Porque cada vez mais a fase sólida cresceu, aumentou a sua fração. Então, cada vez mais expulsou átomos de B para o líquido. Então, o líquido enriqueceu, enriqueceu, enriqueceu. Qual foi o limite desse enriquecimento do líquido no elemento B? O limite foi aqui, na temperatura de solidificação. Não é aqui a temperatura de solidificação da liga? Ó, TL e TS, temperatura sólida, temperatura... Nesse ponto, a composição dos sólidos já é igual à composição da própria liga. Gente, isso em condições de equilíbrio. Na prática, não dá tempo. Tá? O líquido homogeneiza rápido a composição, o sólido não. O sólido tem que ser via difusão no estado sólido e a coisa demora. Então, isso daqui é uma coisa muito lenta para seguir o equilíbrio termodinâmico. Quando que o equilíbrio termodinâmico deixa de ser seguido? Em taxas muito elevadas de resfriamento? Sim, porque a cinética impede, né? Só a cinética é capaz de impedir, né? A termodinâmica de se realizar. Então não dá tempo, é difusão no estado sólido. E aqui o líquido enriqueceu totalmente. E aí, quando termina, o último líquido a solidificar é muito rico em B. Aí, depois que terminou, tem que ter tempo para ter difusão no estado sólido, para toda aquela concentração de B na região do último líquido a solidificar, aquilo tem que difundir para toda a liga. E a difusão demora tempo. Por que difunde e homogeneiza? Porque difundir e homogeneizar aumenta a entropia. O B não fica guardado naquele cantinho do último líquido a solidificar. O B fica espalhado por toda a liga. Então, é esse espalhamento, é esse aumento da entropia que promove isso. Só que tem que ter tempo, porque é controlado por difusão no estado sólido. E vocês sabem que difusão no estado sólido é controlado por tempo e temperatura. Ok? Então, durante a solidificação, a composição do sólido segue a linha sólidos. E a do líquido segue a linha líquidos com a queda da temperatura. Pontos da tangente comum às curvas de energia livre para cada temperatura. Isso é importante, hein? Pontos da tangente comum. Todos esses pontos aqui, todos eles, tanto da linha sólidos quanto da linha líquidos, são os vários pontos das muitas tangentes comuns que em cada temperatura você vai tirando. O texto é o mesmo. Diagrama de fases de um sistema ideal. Então, tem 3 regiões distintas. A região correspondente à fase líquida, temperaturas mais altas. A região correspondente a uma mistura de fase, alfa mais L, alfa, fase sólida, mais L, fase líquida, né? Temperaturas intermediárias durante a transformação. E depois toda a região aqui, a região correspondente à fase sólida, temperaturas mais baixas após o fim da solidificação. Então é muito importante vocês saberem ler perfeitamente esse diagrama e entender qual é a relação que ele traz com as curvas de energia livre. Até porque depois a gente vai calcular todos esses elementos. Dúvidas? Ok? E aqui, o que mais poderíamos falar em termos conceituais é a tal da regra da alavanca.
né? A regra da alavanca. A regra da alavanca é o seguinte, viu? Eu precisava ter a figura do lado. A regra da alavanca. Então, vamos ver. X0. Vamos entender a regra. Vocês conhecem bem a regra da alavanca já. X0 é a fração de B na liga. X0 é a fração de B na liga. Vamos pensar para essa temperatura aqui, T1. M0 é a massa total da liga. M-alfa é a massa da fase sólida, naquela temperatura. ML é a massa da fase líquida, para aquela temperatura. Por quê? Porque a massa da fase sólida e a massa da fase líquida são funções da temperatura. F de alfa é a fração de sólido, ou seja, a porcentagem volumétrica da fase sólida, naquela região bifásica. E FL é a fração de líquido, naquela temperatura, né? Então, a única coisa que não é fração da temperatura é a fração de B na liga e a massa total da liga. O resto, a massa de fase sólida, a massa de fase líquida, a fração de sólido e a fração de líquido é a função da temperatura. Nós estamos pensando agora nessa liga, numa única liga, hein? Porque esse diagrama é para centenas de ligas, de 0 a 1, de 0 a 100% de B. Mas a gente vai pensar só nessa composição aqui. Que composição é essa? X0. Então, a massa total, obviamente, é a massa do líquido mais a massa do sólido na região bifásica. Frações de sólido e líquido. A fração do sólido, qual que é? A massa do sólido dividido pela massa total. E a fração do líquido? É a massa do líquido dividido pela massa total. São as frações mássicas, né? De massa, né? E aí você tem que a composição da liga vezes a massa total da liga é igual à composição da fase alfa. A composição da fase alfa aqui, nós estamos nessa temperatura, é igual à composição. Veja que nessa temperatura a composição da fase sólida é uma só, é X-alfa 1. Nessa temperatura, nós temos a composição do sólido, que é X-alfa 1, e a composição do líquido, que é XL1. Tá? A composição do sólido e a composição do líquido na temperatura 1. Né? Então, é a composição do sólido na temperatura 1 vezes a fração do sólido, mais a composição do líquido na temperatura 1 vezes a fração do líquido. Ok? Aí sim, vai ter o total de A e o total de B. Uma parte de A está na fase sólida, está aqui. E outra parte de A está na fase líquida, está aqui. Concordam com a equação 4.62? Né? O que tem de A e B no total da liga, uma parte está na fase sólida, vezes a fração da fase sólida. E a outra parte está na fase líquida, vezes a fração da fase líquida. E aqui é a composição da liga. Imagina que tivesse 50% vezes os 5 quilos da liga. E aqui não é 50%, porque o sólido tem 20% de elemento 1. Vezes a fração do sólido, mas depois vai ter o elemento 1 nos 80% da liga. Vezes a fração da fase líquida. Mas você sabe que a massa total é a massa do líquido mais a massa do sólido. Então você pode escrever que a massa do líquido é a massa total menos a massa do sólido. Ok? Que é uma soma de massas. Então você reescreve a equação 4.62, só que onde tiver massa do líquido, que é aqui,
você escreve massa total menos massa do sólido. Ok? E aí você simplesmente joga para o outro lado, né? Espera aí. Então, a 4,62 você replica colocando, substituindo o ml, a massa do líquido, por massa total menos massa do sólido. E aí você vai fazer o M-alfa, ele tá, a massa do sólido, ele está multiplicando aqui em cima. Quem que ele está multiplicando? Ele está multiplicando a composição do sólido na temperatura 1, e ele está multiplicando também aqui, né? Você faz a distributiva, ele está multiplicando a composição do líquido. Então você pode reescrever o que colocar em função, né, da massa do sólido, que é o XL do líquido menos o XL do alfa, rearranjando corretamente. E o M0, ele está multiplicando o X0, está aqui, e ele está multiplicando o X1. O M0 está multiplicando o X1 aqui. Aqui ele multiplica o X0, e aqui ele multiplica o X1, o XL1. Então, você reescreve a equação 4,64 na forma da equação 4,65. E aí, você, o que faz aqui? Você põe o M0 para baixo do M-alfa, né? Aqui, o M0 vai para baixo do M-alfa. O M0 sai daqui e vai para cá. E o XL1 menos X-alfa1 sai daqui e vem para esse lado. Né? Esse muda de lado e esse muda de lado. Vocês sabem que isso é possível fazer. Então, você tem M-alfa, a massa do sólido sobre a massa total, é a composição do líquido na temperatura 1 menos a composição da liga, dividido pela composição do líquido na temperatura 1 menos a composição do sólido na temperatura 1. E aqui você sabe que isso daqui é a fração de alfa. Então, com isso, vocês escrevem a fração de alfa. Gente, o que é isso daqui? O que é isso? É a própria regra da alavanca. Qual que é a composição do sólido? A composição do sólido, na regra da alavanca, é XL do líquido, esse ponto, menos esse ponto, XL do líquido menos XL, dividido pelo todo. XL do líquido, XL da temperatura 1 menos X-alfa da temperatura 1. Então, é esse trecho dividido por esse trechão grande. É o que está escrito aqui. E, de forma análoga, é o que está escrito aqui. Qual é a fração do líquido? É esse trecho dividido pelo todo. Então, esse trecho, como que eu escrevo? X0 menos X-alfa1. É o que está escrito. X0 menos X-alfa1. Dividido por quanto? Por XL, pelo todo. XL1 dividido por XL1 menos X-alfa1. Aqui. XL1 menos X-alfa1. Dúvidas com relação a isso, pessoal? Então, a regra da alavanca já é velha, conhecida de vocês. A única diferença é que a gente define ela, a gente formula ela, né? Ela está formulada aqui matematicamente. Agora, o que é importante para essa aula é esse entendimento aqui, esse primeiro entendimento, porque depois a gente vai avançar para depois calcular isso e lá na frente entender como é que formam os eutéticos. Então, o mais importante da aula de hoje é o entendimento dessa figura. Dúvidas?
eu vou terminando a gravação aqui, a gente conversa mais um pouco.